O sermão é uma palavra que vem do latim sermone, que significa discurso religioso. Eu até anotei aqui, sermone é uma palavra em latim que significa discurso religioso. Então, na verdade, é as verdades bíblicas proclamadas pelo pregador. Então, o pregador, quando assume o púlpito, ele tem a função, ele tem a missão, ou melhor, de pregar as verdades bíblicas, onde está estabelecido a nossa fé. Então, o sermão é um discurso religioso em que o pregador ele começa a proclamar as verdades bíblicas. Então, eu quero falar aqui sobre os três pilares para prepararmos um sermão eficaz. Então, os três pilares para preparar um sermão eficaz. O primeiro pilar é o pilar da unidade. O segundo pilar é o pilar do progresso. E também o terceiro pilar é o pilar da conclusão. Então, para o seu sermão ser um sermão eficaz, você precisa ter esses três pilares a qual foi mencionado, o pilar da unidade, do progresso e da conclusão. Se o seu sermão não está tendo esses três pilares, pare, pense e comece a praticar, porque todo sermão, toda mensagem bíblica precisa estar estabelecido entre esses três pilares, que é o pilar da unidade, do progresso e da conclusão. E o que significa esses três pilares? O primeiro pilar, que chamamos de unidade. O que é unidade no sermão? Unidade do sermão é você seguir uma linha de raciocínio. É você ter um pensamento em seu sermão, focar em um propósito, em uma linha de raciocínio. Então vamos lá. Na unidade você nunca deve abordar temas diferentes. Às vezes o pregador, ele anuncia um tema e dentro do seu desenvolvimento, ele começa a abrir exceções para vários assuntos. Então, na unidade do seu sermão, você precisa estabelecer um tema, você precisa explicar esse tema, seja na sua introdução, seja no seu desenvolvimento, seja na conclusão. Independente de qual parte você esteja no seu sermão, você deve apresentar, ou melhor, seguir uma unidade de pensamento. Então, o primeiro pilar é o pilar da unidade, tendo em vista que a variação de conteúdo pode confundir a mente dos ouvintes. Você deve ter em mente que ao assumir o púlpito, você deve transmitir uma palavra de conhecimento, uma palavra de edificação. As pessoas devem sair daquele ambiente transformados, avivados e cheios da palavra de Deus. O segundo pilar para um sermão eficaz é o pilar do progresso. Então, o seu sermão precisa ter um progresso. Quando eu falo em progresso, eu falo em você seguir uma ordem crescente. Então, sempre seguindo uma linha reta, sem curvar para a esquerda, para a direita. O seu sermão precisa ter um foco, um alvo, uma direção, precisa estar em ordem crescente. Então, o segundo pilar é o pilar do progresso. O que é o progresso? É o movimento de pensamentos em direção ao alvo. Quando eu falo de progresso, eu falo de movimento, movimentação. Então, na sua mensagem, você precisa de uma movimentação, mas uma movimentação com direção. Você tem um alvo a ser alcançado. Você tem uma meta, você tem um objetivo. Você almejou alcançar algum objetivo em sua mensagem. Então, você precisa seguir as linhas do seu sermão. Então, o sermão precisa ter progresso, seja
na divisão, nas subdivisões e até nas ilustrações. O que é divisão? Divisão são os tópicos. Subdivisões são os tópicos a mais que você acrescenta abaixo do tópico principal. Então, seja na divisão, nas subdivisões, nas ilustrações, nas explicações, tudo deve ter uma linha crescente, tudo deve ter um progresso para frente, uma linha de pensamento, uma direção para chegar ao alvo que você projetou para aquela mensagem. Então, é você apontar como uma flecha na direção do alvo específico. Então, é a mesma coisa de você atirar uma flecha para o alvo específico. Assim é o seu sermão. Você chegou lá, meu querido, para alcançar um alvo, seja uma exortação, seja uma construção, seja um avivamento, uma palavra de conserto, independente do alvo, seja um milagre, uma libertação. Eu não sei qual é o objetivo da sua mensagem, mas você, pregador, você sabe, você deve saber qual o objetivo da sua mensagem. E isso, claro, é revelado em oração, em leitura da palavra. Vamos para o terceiro pilar. Esse aqui também é importante, é o pilar da conclusão. Então, o primeiro pilar é o pilar da unidade, o segundo é o pilar do progresso e o terceiro pilar é o pilar da conclusão. Então, o que é a conclusão? É o fechamento do sermão. Algumas dicas para uma conclusão poderosa. Ela deve ser breve, ela deve ser objetiva, atente isso aqui, para produzir o resultado esperado da verdade pregada. Então, na sua conclusão, precisa ser objetiva, clara, e ela deve alcançar o resultado esperado da mensagem pregada por você, pregador. Então, na conclusão, você deve ser bem objetivo para tentar alcançar o resultado esperado. Então, meus irmãos, esses são os 3 pilares para um sermão eficaz: unidade, progresso e conclusão. Então, que Deus abençoe